Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro Morte por Amor, Cartas da Cruz, do pastor Mark Driscoll, junto com Gary Breshears, o pastor Mark e o teólogo Gary. Nós estamos no período de Advento e estamos aproveitando para estudarmos algumas questões, alguns aspectos relacionados à vida, à obra, à morte de Jesus. Principalmente aquilo que ele fez na cruz por nós. Por que estamos fazendo isso? Como já disse, estamos no período do Advento. O Advento são aqueles domingos que antecedem o Natal. Nosso Advento aqui é um pouquinho estendido, ele vai até o dia 3 de janeiro, que será a última aula. E nesse período nós estamos revezando as aulas, tá? A Sueli, o Júnior e eu. Fiz a aula introdutória, fiz a aula número 1 falando sobre a Mary, a Su fez a aula número 2 falando do David, o Júnior fez a aula número 3 falando do Kurt, e hoje nós iremos pensar um pouquinho sobre o Bill. Para o pessoal da igreja, foi distribuído a história do Bill semana passada, impressa, bacaninha ali, entregue. Durante a semana também disponibilizei a história do Bill via WhatsApp para o pessoal da nossa igreja. Se você está assistindo essa aula e ainda não leu a história do Bill, o Davi vai colocar aqui embaixo o link para que você possa baixar o PDF, fazer a leitura e depois de feita a leitura você retoma o vídeo a partir desse ponto, tá ok? Ok, espero que você tenha feito a leitura do material, espero que você tenha entendido a história do Bill. A história do Bill, pessoal, é uma história que é muito mais comum do que a gente possa imaginar. É uma história que acontece demais no meio das igrejas. Assim como a igreja está cheia de religiosos como David, assim como as nossas igrejas estão cheias de pessoas como Kurt, que não conseguem se relacionar porque carregam em si uma mágoa, uma amargura muito grande. Assim como as nossas igrejas estão cheias de pessoas como a Mary, que foram abusadas sexualmente, as igrejas estão cheias dessas histórias. Muitas vezes nós ficamos sabendo e outras vezes não. A história do Bill é a história de violência doméstica. A história de um menininho que cresceu vendo a sua mãe apanhar do pai embriagado, de um menininho que cresceu vendo seus irmãos e as suas irmãs apanharem do pai embriagado. A história de um menininho, filho de um homem que também apanhava muito do avô bêbado. Então era um avô que batia no filho e esse filho refletiu esse comportamento na família. O pai do Bill simplesmente continuou o ciclo de violência que ele aprendeu com o pai dele. E a gente lendo a história, a gente vê questões de distanciamento. O Bill muito novinho, já menininho com 4 anos, saiu de casa, fez um forte no quintal para não ficar junto com o pai. Quantas vezes ele entrou na frente do pai para evitar que esse batesse nos seus irmãos, batesse nas suas irmãs, e tomou ali a primeira pancada. Para evitar que a mãe apanhasse, ele apanhou também, entrou adiante, se colocou como homem ali, protegendo os mais fracos, protegendo os indefesos da violência gratuita, da violência injusta, da ira injusta do seu pai. Isso acontece demais, irmãos. Temos muitas histórias desse tipo. Só que a história ela tem uma virada, se você a leu, que é o momento em que o pai de Bill se converte. E uma virada antes ainda, quando o Bill se converte. O Bill se converte na universidade, se casa com uma mulher cristã, tem os seus filhos cristãos, ele nunca levantou a mão para a esposa, nunca levantou a mão para os filhos, tenta ser um pai cristão, um homem cristão, mas por causa das várias violências que ele viu, por causa do despejar da injusta ira do pai dele, muitas vezes manifestada, ele aprendeu a ser um protetor dos mais fracos e principalmente aprendeu que ele não deve refletir esse comportamento. E em Bill, através da pessoa de Cristo Jesus, salvando aquela vida, ao rompimento, à quebra desse ciclo, avô, pai, filho de violência naquela família. E o Bill toca a sua vida normalmente, com a sua esposa, com seus filhos, tendo repúdio por qualquer tipo de violência desse tipo, né? O texto até diz que ele se sente mal só de imaginar fazer uma coisa dessa com os seus. E acontece a grande virada, porque o mesmo Jesus que alcançou Bill, alcançou o pai dele. E transformou a vida do pai dele. Então,
a coisa fica estranha. Porque Bill não consegue aceitar essa situação. Mas peraí, fez tudo que fez e vai ficar por isso mesmo? Vai ficar de graça? Então o Bill tem essa situação. A grande ideia da nossa aula: meu pai costumava me espancar. Jesus é a propiciação de Bill. Texto base nosso se encontra em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Antes de entrarmos na aula propriamente dita, vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã, essa tarde, essa noite, que o Senhor nos concede a oportunidade de nos debruçarmos sobre a Tua Santa Palavra. Pai Santo, fala conosco e nos explica hoje o que é propiciação. Pai. E que possamos entender que a propiciação em Jesus é para o Bill, é a propiciação para o pai do Bill, é a propiciação para a minha vida, é a propiciação para a vida dos meus familiares, é a propiciação para os nossos irmãos da igreja, é a propiciação para a vida daquele amigo e companheiro que nos assiste nessa manhã, que ainda não teve encontro com Jesus. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações e que o Senhor possa nos ajudar a entender o que a Tua Santa Palavra nos diz. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos? Uma história como a do Bill, ela arrebenta com a gente. Ela arrebenta com famílias, ela dilacera famílias, faz com que pessoas nunca mais queiram olhar na cara um dos outros. E apesar de toda a violência que ele sofreu, ele se tornou um homem justo. Ele se tornou um homem com forte senso de justiça. Ele, olhando para Jesus e olhando para um pastor que ele teve, um homem muito masculino, né, um homem muito com uma masculinidade extremamente aflorada, ele aprendeu que cabe ao homem cristão essa peste de realmente proteger, de realmente cuidar. Tá? Além da violência física que o Bill sofreu, ele também sofre com a violência psicológica e verbal do seu pai. Tem um trecho que é relatado aqui na história, em que o pastor conta que o Bill, quando ele tinha 10 anos, isso não está na carta que os irmãos leram, está no corpo da lição. O Bill, com 10 anos, fechou todas as matérias da escola, o boletim todo com 10, e ele levou isso para mostrar para o pai. 10 anos de idade. E o pai pega aquele boletim, olha e devolve para ele e fala: não fez mais que sua obrigação, duvido que você vai fazer novamente. Ainda vou ter que te tirar da cadeia um dia, porque você é encrenca. Eu tenho um filho, o Benjamin, ele tem 9 anos. Eu nunca falaria uma coisa dessa com meu filho, que chega feliz e alegre com uma vitória. Imagina o estrago que isso causa na criança. O distanciamento que isso traz da criança com a figura do pai. Isso é terrível. Mas Bill cresce, Bill se converte, Bill quebra o ciclo de violência. E depois Bill fica sabendo que o seu pai se converteu. E aí entra o grande conflito interno do Bill. Porque, por um lado, ele está feliz porque o seu pai encontrou com Jesus. Porque Bill, como cristão, entende que não há outro caminho para a salvação a não ser Jesus. E como bom cristão, ele fica feliz quando a alma se converte. Mesmo essa alma sendo o do seu pai, que era um homem terrível. Por outro lado, ele está frustrado. Porque ele fala: puxa vida, e tudo que ele fez? E toda a maldade que ele praticou, vai ficar por isso mesmo? A primeira coisa que a gente tem que ter na mente é que a ira de Bill é justa. A raiva que o Bill está carregando ali é uma raiva justa. Por quê? Porque ele olhou a situação e falou: mas peraí, vai ficar assim mesmo? E esse conflito o consome. E nós vamos encontrar resposta para esse conflito olhando o caráter paternal de Deus na Sagrada Escritura. E tem duas coisas que a Bíblia diz com relação ao caráter paternal de Deus. A primeira delas se encontra em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Ah, Alberto, mas por que falar do caráter paternal? Porque todo o conflito de Bill é com a figura do pai, tá bem? Mateus 6,9 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que a Bíblia fala com relação a Deus e com relação a esse conflito que o Bill tem: Deus é pai. Deus é pai de todos aqueles que creram em Jesus. Deus é pai de todas as pessoas? Não. João capítulo 1, versículo 12, diz que somente aqueles que creram nele têm o privilégio de serem feitos, aqueles que creram em Jesus têm o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus é pai, tá bem? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso, que Deus é pai. E quando a gente olha para a figura de um pai, a gente olha para a figura de Deus, a gente espera que um pai seja aquele que provê,
seja aquele que protege, seja aquele que ama, seja aquele que lidera, seja aquele que conduz em santificação e crescimento espiritual, seja aquele que serve, seja aquele que encoraja. Essa é a figura do pai. E Bill olha para essa figura do pai bíblico e fala: eu não tive isso. Não tive essa figura do pai que protege, que encoraja, que cresce em santidade, que serve, que provê. Eu não tive essa figura. Outra coisa que a Bíblia diz com relação à paternidade de Deus se conta em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Eu e os outros homens da igreja que temos o privilégio de carregar o título de pai, que tem os seus filhos em casa, nós estamos compartilhando um título de Deus. Deus é pai e nós somos pais. É uma honra incrível compartilhar disso, com todas as responsabilidades que eu já falei: proteger, prover, liderar. Mas a Bíblia diz também que Deus é um Pai Santo. Então o que é exigido de mim e de você, meu irmão que me ouve nessa manhã? O que é exigido de nós é que sejamos santos, como o nosso Pai Celestial é santo. E aí vem o conflito de Bill. Ele entende que Deus é um Pai, com todas as características que nós vimos, e ele entende que Deus é um Pai Santo. Porém, ele não teve um pai conforme Deus é e nem teve um pai santo. Pelo contrário, o pai de Bill pecou contra Bill. O pai de Bill pecou contra a família. E principalmente, o pai de Bill pecou contra Deus. Ele difamou o santo nome de Deus, quando ele deixou de exercer aquilo para o qual um pai é chamado: prover, proteger, encorajar, amar, servir, conduzir em santidade, prover crescimento espiritual, liderar a família. O pai de Bill fracassa miseravelmente. E aí Bill tem esse conflito: puxa vida, existe um Deus que é pai, ele exige que eu seja um pai como ele, eu tento ser isso para os meus filhos, eu não tive essa figura, e hoje aquele homem que não foi a figura de um pai que Deus queria que eu fosse, teve um encontro com Jesus. E foi transformado. E eu estou falando, irmãos, isso olhando para esse caráter de Deus e olhando que Bill não achou no pai dele, não encontrou nada disso no pai dele, para mostrar que a ira de Bill é justa. A primeira coisa, Bill ele tem os mesmos sentimentos que Deus tem com relação ao pai dele. Só que o sentimento que Bill tem com relação ao pai dele é o sentimento que Deus tem com relação a toda a humanidade. Vamos lá, o primeiro sentimento. Gênesis, capítulo de número 6, versículos 5 e 6. Olha o sentimento de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A humanidade foi criada, e logo na primeira geração já deu errado, e a maldade foi crescendo na terra, e Deus sentiu um profundo sentimento de indignação. O mesmo sentimento que Bill sentia quando ele via sua mãe apanhar, quando ele via seus irmãos apanharem, quando ele era espancado. Puxa vida, que indignação, que arrependimento de estar nesse lugar, de ter nascido nessa família. Quando o texto fala que Deus se arrependeu, irmãos, isso aqui é uma coisa que a gente tem que esclarecer. Deus não sente arrependimento igual a gente, que errei, puxa vida, errei, se arrepende. Não. Deus sente, na verdade, é por causa que é uma palavra difícil de traduzir em português, mas é um profundo sentimento de indignação com o que está acontecendo. Um sentimento de total desaprovação. Então, Bill tem esse sentimento de Deus. A ira de Deus, a ira de Bill é uma ira justa, porque ele está irado assim como Deus está irado. O pecado do pai gerou em Bill esse sentimento de indignação. A ira gerada pelos atos do pai de Bill contra ele, contra a esposa e contra os filhos, gerou um segundo sentimento que Deus também sente com relação à humanidade caída, que é a separação. Lembra quando Bill quis ir embora? Foi morar no fortezinho lá no quintal? Lembra quando Bill, com 16 anos, 15 anos, foi embora morar fora de casa e depois nunca mais quis pisar naquela casa? O coração dele, o texto diz, nunca mais esteve naquele lugar. Esse sentimento de separação, de
não é meu lugar, eu não quero estar perto dessa pessoa, eu não quero olhar na cara dessa pessoa, eu tenho asco, eu tenho nojo, eu tenho antipatia dessa pessoa. E é o que a gente encontra no texto de Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Bill estava indignado por causa dos pecados do seu pai. Os pecados do seu pai gerou uma ira em Bill que separou e distanciou cada vez mais eles dois. O pai e do filho. E por último, Bill tem um profundo sentimento de tristeza. Existe uma indignação pelo que foi feito. Existe uma separação por causa dos atos, da maldade e do machucado que é causado. Assim como acontece com Deus. A gente peca contra Deus e isso nos separa dele. O pecado nos causa separação entre nós e Deus. Assim como os pecados do pai de Bill causam separação entre os dois. Os pecados da humanidade causam indignação em Deus, assim como os pecados do pai de Bill causam indignação em Bill. E por fim, uma tristeza que fez Bill querer sair de casa. Eu não vou ficar aqui, eu não posso ficar aqui. Eu não posso habitar aqui. E é o mesmo sentimento que Deus sente lá em Salmos, capítulo de número 5, versículo de número 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não habita o mal. Salmo 5, 4. Deus não habita com a iniquidade. Deus não consegue estar no ambiente onde tem isso. Deus não consegue estar presente e coadunando com aquele tipo de coisa. E participando daquele tipo de coisa. Então, o pecado do pai de Bill gerou indignação em Bill, como o nosso pecado gera indignação em Deus. O pecado do pai de Bill gerou separação entre os dois, assim como o nosso pecado causa separação entre nós e Deus. O pecado do pai de Bill, que gerou uma tristeza nele que fez com que ele não quisesse estar junto com o pai mais. Assim como o pecado nosso causa uma tristeza tão profunda com Deus, que Deus não quer habitar conosco. O pecado ele causa isso. Esses sentimentos de indignação, ira, tristeza com relação ao pecado, irmãos, isso não é ruim. Isso é bom porque Deus reage assim. Ira, indignação e tristeza com relação ao que é errado não é ruim. É bom. Deus pensa assim. Ele é assim. E essa ira, essa indignação que Deus mostra contra o pecado, a gente encontra em várias passagens da Escritura. A Bíblia fala muito mais da ira de Deus contra o pecado do que do amor dele. No Antigo Testamento nós encontramos 600 citações sobre a ira de Deus. Sobre a indignação, sobre a raiva que ele passa, sobre a tristeza que ele passa. No Novo Testamento nós encontramos pelo menos 25 citações disso. Então existem muito mais citações da ira de Deus do que do amor de Deus e dos sentimentos bons de Deus. Porque Deus todo santo dia é afrontado. Assim como Bill era afrontado continuamente pelos atos do seu pai. E Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Eu gostaria de ler alguns textos. Levítico, na verdade, né? Capítulo 26, versículos de 27 a 30. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e das vossas filhas. Destruirei os vossos altos. Desfarei as vossas imagens do sol. Lançarei vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto. Assolarei os vossos santuários. E não aspirarei o vosso aroma agradável. Um Deus extremamente tirado. Outro texto. Números 11:1. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. E, irmãos, se eu quiser, eu vou lendo texto sobre a ira de Deus aqui a noite inteira, a manhã inteira, a tarde inteira. Ele é um Deus que se ira. Só que a ira de Deus é uma ira justa. A ira, ela não é um sentimento maligno em si, desde que ela seja uma ira justa. Essa ira de Deus é uma ira que está diretamente relacionada ao senso de certo e errado, ao senso de cumprimento daquilo que agrada a Ele, a senso de cumprimento da palavra, a senso, Números 11:1, de confiança na palavra dEle. Quando as pessoas não confiam em Deus, quando as pessoas afrontam a Deus, quando as pessoas pegam contra Deus, quando as pessoas caem nos ídolos, Deus se ira, e é justa essa ira. O senso de certo e errado conforme a palavra dele mesmo estabelecida. E aí a gente tem que pensar algumas coisas. Alberto,
Mas você leu Levítico 26, 27, 30, Números 11, 1, tem aqui Deuteronômio 29, 24, se os irmãos quiserem ler depois também podem ler, e outros textos. Mas você está lendo só o texto do Antigo Testamento. Deus era um Deus irado no Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento não é um Deus irado. O Deus do Novo Testamento é Jesus. A gente ouviu isso muito, né? É o Espírito Santo. São mansos, são tranquilos. Será que é isso que a Bíblia diz? Vamos lá. Vou pegar um só, tá, irmãos? Marcos, capítulo 3, versículo de número 5. Jesus cura um homem da mão ressequida. Ele faz aquela pergunta se é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal. E ele, no versículo 5, ele diz assim: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Jesus ficou extremamente indignado com a dureza do coração daquelas pessoas. Extremamente irado. Quando ele chega no templo, que ele encontra aqueles homens fazendo comércio no templo, no pátio exterior, irmãos, o pátio exterior era justamente aquela parte ali onde o gentil podia ir. O gentil não podia ir no pátio interior do templo. Era só até ali. Bem naquela parte, o único acesso que os gentios tinham, cheio de banquinha, barraquinha, vendendo coisa, vendendo livro, vendendo CD, vendendo óleo ungido, vendendo rosa, vendendo sal grosso. Jesus se indigna, faz um chicote, um azorrague ali, toca com aqueles camaradas dali, com aqueles cambistas do templo. O Deus do Novo Testamento se ira igual o Deus do Antigo Testamento. Essa ideia de que Jesus é um Deus zen, um Deus tranquilinho, um Deus mansinho, um Deus bonzinho, quietinho, fofolete, essa ideia é uma ideia que entrou nas igrejas. Fruto de uma geração de homens fracos que a gente tem na igreja. Um fruto de uma geração de homens fracos que a gente tem na igreja. Homens que não têm coragem de nada. Homens que não confrontam nada. Homens que não se doem com pecado. Homens que não ficam chateados. Homens que acham que ser crente é ser frouxo. Bill não é assim. Bill é um camarada que ele fica chateado. Ele fica chateado com o errado. Ele fica triste com o errado. Porque ele viu o estrago que o errado fez na vida dele. Na vida da mãe dele. Na vida dos filhos dele. Dos irmãos dele. Das irmãs dele. Ele viu o que o errado fez na vida do pai dele. Por causa que o pai dele refletiu o comportamento do avô. Bill ficou irado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de ira. Pra a gente não dar lugar à raiva. Certo? Porque a raiva é pecaminosa. A raiva, ela é pecaminosa. O que o pai de Bill sentia não era ira. O que o pai de Bill sentia era raiva. E às vezes uma ira extremamente pecaminosa, mas raiva. Deus não é um Deus raivoso, Deus é um Deus amoroso. Porém, Deus é um Deus que se ira todos os dias. Só que a ira de Deus tem características que a gente não tem. Algumas características da ira de Deus. Ela se levanta lentamente. Deus não é um Deus que explode em ira. Ele vai indo. Ele tem paciência. Ele vai segurando. Ele tem controle. Está lá em Êxodo 34, 6, 8. Às vezes essa ira de Deus se afasta. Deuteronômio 3, 17. Muitas e muitas vezes a ira de Deus é uma ira adiada. Deus pode manifestar sua ira agora, mas ele não faz, ele deixa. Ele dá espaço. Está lá em Isaías 48, 9. E não poucas vezes, irmãos, Deus faz uma coisa que nós dificilmente podemos fazer de acordo com o Salmo 78, 38. Olha comigo que está em Salmo 78, 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira. Muitas vezes desvia a sua ira. Ele simplesmente não executa a ira ativa dele. Deus é um Deus que se ira todo dia. Assim como Bill se irava todo dia. Assim como os homens da igreja têm que se irar todo dia. Quando o seu filho está indo por um caminho de pecado, quando a sua esposa está indo por um caminho de pecado, quando o púlpito da igreja fica fraco, quando a igreja não tem comunhão, quando a igreja é fraca, quando o pecado toma de conta, quando a apatia toma de conta. Os homens da igreja têm que se irar contra isso. Quando vê a injustiça, quando vê pessoas apanhando, pessoas sofrendo, cabe ao homem proteger. Senso de justiça, irmãos, como Deus tem. Outra coisa, então entrou, primeira coisa que eu queria falar para os irmãos, a ira de Bill é justa. Falei porque a ira de Bill é justa. Segunda coisa, Deus se ira o tempo todo. Deus se ira o tempo todo.
Terceira coisa, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Se ira igual contra o pecado, se indigna igual contra a dureza do coração. Quarta coisa que eu queria tratar com os irmãos aqui hoje. Deus se ira porque Deus odeia o pecado. Porque o pecado é afronta à santidade dele. Porque o pecado é afronta contra a forma como Deus quer que a humanidade funcione. Primeira mentira que entrou, que a gente conversou hoje, que Jesus é um Deus que não se irava. O Espírito Santo também se ira. Que o diga Ananias e Safira. Vamos lá. Atos, capítulo de número 5. Então disse Pedro, versículo 3. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele fala, porque decidiu mentir ao Espírito Santo, versículo 3. Versículo 5, não mentiste ao homem, mas a Deus. E Ananias morreu ali. O Espírito Santo fulminou ele ali. Assim como vai fulminar a esposa dele depois. Então o Espírito Santo também não é aquele negócio mansinho, não. Ele é um fogo consumidor também. Ele se ira também todos os dias. Então, primeira mentira, a gente viu que é sobre Jesus não se irá. Segunda mentira, que a gente viu, que a gente está vendo agora, é que é o quê? Que Deus odeia o pecado. A gente aprendeu uma mentira na igreja, aliás, essa é a verdade, Deus odeia o pecado, essa é a verdade. A gente aprendeu uma mentira na igreja que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. Mentira. Tá bem? Isso não está em nenhum lugar da Escritura. Isso encontra-se, sabe onde? Na autobiografia de Gandhi, de 1929. Que Deus ama o pecado, mas odeia o pecador. Isso não tem fundamento bíblico. Deus odeia o pecado e Deus odeia também o agente executor do pecado, irmãos. O pecado ele não subsiste sozinho, o pecado só existe porque tem alguém para fazer. Então Deus odeia tanto ele como quem faz. Salmo 5,5 diz assim: Deus odeia todos os que praticam mal ou a iniquidade. Salmo 11, 4, 5 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono no céu, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens, o Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Lá em Malaquias 1, 2, 3, apontando Romanos 9, 13, está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus é um Deus que odeia também. Deus é um Deus que se indigna também. Jesus é um Deus que se ira, o Espírito Santo é um Deus que se ira, Deus é um Deus que se ira. Cuidado para não deixar a raiva tomar conta de tudo. Tá bem, irmãos? Extremamente importante isso. A Bíblia fala muito mais da ira do que da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E aí a gente tem essa ira de Deus sendo manifesta de duas formas. Deus ele manifesta sua ira de forma ativa, como a gente encontra em Gênesis 38, quando ele fulmina os filhos de Judá. Assim como a gente encontra no caso de Nadab e Abiú, que levaram ali fogo estranho, foram fulminados diante do altar. A gente encontra várias formas da ira ativa de Deus. É Deus exercendo realmente sua ira contra o homem. O dilúvio, lá em Noé, é uma demonstração clara da ira ativa de Deus. O que é ira ativa? É quando Deus faz, quando realmente Deus executa, quando realmente Deus castiga. Basicamente é isso. A gente escuta muito essa expressão, né? Deus castiga. É quando Deus castiga realmente. A gente vê a justiça dele sendo executada contra o pecado e essa ira ativa de Deus sendo derramada sobre a terra. Só que a ira de Deus ela tem também um aspecto passivo. E Deus, normalmente, ele executa muito mais a sua ira passiva do que a sua ira ativa. Como é que é a ira passiva de Deus? Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 1, versículos de 18 a 24. Irmãos, está meio doído para dar aula, que eu estou doente e estou sofrendo. Mas vamos lá. Romanos 1, 18 a 24. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. A ira de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E agora o versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Irmãos, a ira ativa de Deus a gente vê no Antigo Testamento o tempo todo, a gente vê em Atos 5, mas ela é muito mais terrível quando é a ira passiva, que é quando Deus deixa o homem entregue a si mesmo. Não existe pior manifestação da ira de Deus do que ele deixar a gente entregue a nós mesmos. E o pai do Bill, desde o começo, quando ele batia, quando ele espancava, durante toda a sua vida, até quando ele encontrou com Jesus. Irmãos, ele só foi encontrar com Jesus quando o Bill já era adulto. Durante todo esse tempo, esse homem foi entregue a si próprio. Esse homem se destruiu. Perdeu a esposa, perdeu o carinho dos filhos, perdeu a família, acabou com sua saúde, no álcool, na noitada. Existe pior ira do que essa? Existe pior castigo do que esse, irmãos? Na terra. Pior castigo do que esse é só a separação eterna de Deus, que é inferno. Mas existe pior punição do que essa? Do que viver uma vida distante de Deus. Aquele homem viveu isso. A ira ativa de Deus, ela é desviada de algumas pessoas só por causa da misericórdia dele. Tanto a ativa quanto a passiva, irmãos, essa ira que Deus executa, quanto essa ira que Deus deixa a gente viver afastado dele, ela é afastada de nós, ela é retida de nós só por causa da misericórdia dele. Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus gracioso. Ele decide afastar essa ira da gente. Ele decide não executar essa ira sobre as nossas vidas. E ele afasta isso em Jesus. Jesus afasta a sua ira da vida do pai do Bill. Ele resgata o pai do Bill daquela situação de largado na ira passiva, de jogado a si próprio, de entregue ao seu próprio coração, como Romanos diz. E ele deixa de derramar uma ira executora sobre a vida do pai de Bill só por causa de Jesus. 2 textos. Romanos 5,9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio do sangue de Cristo, ou por meio dele, seremos salvos por Jesus da ira de Deus. É Jesus que não deixa a ira cair sobre a vida do pai de Bill. 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. E como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus, dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir e agora que está jogada. Versículo de Romanos 5,9 diz que seremos salvos da ira de Deus, por meio de Jesus. 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10 diz que Jesus nos livra da ira que há de vir. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu e você somos iguais ao pai do Bill. Iguais. Ah, Alberto, mas eu não bato na minha esposa, não espanco meus filhos. Eu também não bato na minha esposa, nem espanco meus filhos. Mas eu sou pecador. E o que eu merecia era a punição de Deus. O que eu merecia era a punição eterna. Eu só não sou punido eternamente. A ira de Deus sobre a minha vida, ela é afastada por causa do sangue do Cordeiro. Era para mim e para você estarmos combinados, irmãos. Ele nos livra pelo sangue do Cordeiro. Jesus nos livra. Eu e você não somos melhor do que o bêbado, do que o espancador, do que o estuprador, do que nada. Imagine, olhe para você agora, olhe para dentro do seu coração. Você conhece a sua maldade, eu conheço a minha maldade. Onde você estaria se Deus derramasse a ira passiva dele sobre a sua vida e deixasse você fazer o que você quisesse? Deixasse você viver a vida que você quisesse? Onde você estaria agora? E aí, a gente olha para esses 2 textos, Romanos 5,9, 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, e entendemos, é Jesus que me livra. É Jesus que livra todos nós. Porque quando eu olho para o meu coração, se eu tivesse entregue a mim mesmo, sem onde eu estaria? Eu gosto de usar essa expressão, já usei algumas vezes na igreja. Sem o Espírito Santo e com poder na mão, eu faria Hitler parecer um coroinha. Porque eu sou mau. Eu sou mau.
Eu não tenho problema com isso. E se você está se achando bonzinho, você tem um problema. Você também é mau. E aí a gente chega nesse aspecto. Existe um Deus santo que todos os dias é ofendido, todos os dias é ofendido. Existe um Bill, filho desse Deus santo, que foi ofendido, ofendido, ofendido. Mas como é que eu resolvo essa questão de um Deus ofendido? Deus resolveu isso mandando o seu filho para fazer o que a gente chama de propiciação, que é o tema da nossa aula. Estamos chegando no último quarto, no último terço da aula, e é nele que nós vamos tratar sobre propiciação. Propiciação, irmãos, é algo que acalma uma autoridade ofendida ou uma oferta sacrificada dada especialmente a um Deus. Deus foi ofendido. E Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não há propiciação. Tem que ter o sangue derramado para que Deus olhe para aquele sangue derramado e ele veja aquele sangue derramado e ele fique satisfeito com aquele sangue derramado. Por isso que o Antigo Testamento fala tantas vezes de sangue. Sangue, 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 e vai falando. Algumas versões da Bíblia sumiram com a palavra propiciação. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém não usa a palavra propiciação. Ela usa o termo redenção. Mas, por exemplo, ao meio do século XXI usa ainda o termo propiciação. A revista atualizada, que é o que eu uso, e a NVI usam sim o termo propiciação. Que é o quê? Vamos deixar mais claro? O que é uma coisa propícia? Isso aqui está propício hoje. O mar está propício para a gente pegar uma onda, né? O tempo em Montes Claros está propício, porque está chovendo, então está um tempo propício para dormir. O que é propício? É estar favorável. Propiciação é tornar Deus favorável a nós. Só que isso é possível através da morte de Jesus. Existem alguns textos do Novo Testamento que tratam sobre a propiciação de uma forma bem clara, e eu gostaria de trabalhar isso com vocês. O primeiro tem em Romanos capítulo 3, de 23 a 25. Pois todos pecaram. O pai do Bill, a esposa do Bill, os filhos do Bill, eu, a minha esposa, os meus filhos, o pastor da igreja, a esposa do pastor da igreja, os filhos do pastor da igreja, o Marinho, os seus filhos, o Davi com a sua esposa, os seus filhos, o Júnior com a sua esposa, os seus filhos, a esposa do Davi, a Sueli, que é a nossa outra professora. Todos pecaram. Todos pecaram. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, sacrifício propiciatório no meio do século XXI, mediante a fé pelo seu sangue demonstrado na justiça. Eu creio nesse sacrifício, eu confio nesse sacrifício de Deus que se faz carne e derrama sangue para tirar a ira de um Deus que está irado contra mim, e justamente irado. Eu creio e eu sou justificado. Deus fica favorável a mim porque ele fica satisfeito com o sacrifício de Jesus oferecido na cruz. Lembra quando Jesus morre, há trevas e depois há luz? Deus aceita aquele sacrifício. Por essa razão, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. Quem faz propiciação é Jesus. Jesus, ele faz uma oferta que satisfaz a autoridade ofendida. A autoridade ofendida é Deus. Jesus, ele é uma oferta sacrificial, especialmente dada a Deus. Jesus é a nossa propiciação. Ele torna Deus favorável a nós. Ele nos torna favoráveis a Deus. É Jesus que faz a reconciliação e rompe aquele abismo de Isaías 59:2, cobrindo com seu sangue todos os nossos pecados. 1 João 2,2 diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Esse texto é importante. Quer dizer que se Jesus fez propiciação pelo pecado do mundo todo mundo vai ser salvo? Não. Esse sacrifício de Jesus, ele é eficiente sobre aqueles que creem, sobre aqueles que confiam na sua obra, sobre aqueles que são alcançados pelo Espírito Santo, sobre aqueles que são convencidos pela palavra de Deus. Esses sim são reconciliados com Deus. Ah, mas está falando que é o mundo todo, todo tipo de gente, todos os povos, tribos e raças e línguas e nações. Jesus é propiciação para todos, tanto para o judeu quanto para o gentio. O judeu, ele não tem um outro caminho para chegar em Deus, ele chega através de Jesus. E o nosso texto base de hoje, 1 João, capítulo 4, versículo de número 10, diz o seguinte: nisso consiste
Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, o Deus que era ofendido todos os dias, Ele manda o seu Filho. Esse texto encontra eco lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele envia o seu Filho para ser propiciação por nós. Jesus, ele experimentou as mesmas coisas que Bill experimentou. Sentimento de justiça, sentimento de indignação. Lembra que o texto fala que Bill entrava na frente do seu pai para evitar que os irmãozinhos apanhassem, que a mãe apanhasse, e ele levava a primeira pancada? Foi o que Jesus fez por mim e por você. A ira de Deus vinha sendo derramada como um cálice de furor, de coisa ardente, de brasas incandescentes. Ia cair em cima da sua cabeça e da minha. O que Jesus fez? Entrou na frente. Jesus subiu naquela cruz. E naquela cruz ele levou toda a carga da ira de Deus. Deus manifesta toda a sua ira na cruz. Deus manifesta seu amor na cruz. Mas Deus manifesta sua ira contra o pecado na cruz. A indignação na cruz. Ah, Alberto, a ira do Bill é justa? A ira do Bill é justa. O Bill fez a mesma coisa que Jesus fez? A mesma coisa, entrava na frente para não levar pancada, assim como Jesus entrou para que nós não levássemos a pancada. Ele se indignava contra o pecado, assim como Jesus se indigna contra o pecado. Então a ira de Bill é igual a de Jesus? Não, a ira de Bill não é igual a de Jesus. Porque a ira de Jesus é a ira santa. A ira de Deus é a ira santa. A ira de Bill não é santa. Porque nada que a gente faz é santo. As coisas nossas são envolvidas pelo pecado, não são contaminadas pelo pecado. As nossas obras são contaminadas pelo pecado. Jesus levou aquela porretada sem ser pecador. Bill tomou aquelas porretadas, ele era pecador. Existem diferenças entre a nossa ira e a ira de Deus, entre a ira de Bill e a ira de Deus, entre o sacrifício que Jesus fez e o sacrifício que Bill fazia. Bill ele está indignado, porque é tão simples assim para esse meu pai que me espancou. Vai ficar por isso mesmo? É só pedir perdão? E a palavra que eu tenho para o Bill, a gente caminhando para o final, a palavra que eu tenho para você, talvez um dia você foi espancado, talvez um dia você foi abusado, talvez um dia você foi injustiçado, e hoje você vê aquele espancador, aquele abusador, aquele injusto, caminhando em paz e alegria com Jesus. Talvez você teve contato com assassinos, estupradores, pedófilos, traficantes, assaltantes, pessoas terríveis, que talvez fizeram mal a você ou fizeram mal a alguém que você ama. E hoje essa pessoa está andando com Jesus, ó, Bíblia, debaixo do braço, a paz do Senhor, irmão. E você fique, talvez, com um sentimento de indignação lá dentro. Senhor, mas vai ficar por isso mesmo? O cara fez essas coisas, vai ficar por isso mesmo. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. É a mesma palavra que tem para o Bill. Deus é Pai. Deus é Pai de Bill, porque Bill teve encontro com Jesus. Deus é Pai do pai de Bill, porque o pai de Bill teve encontro com Jesus. Deus é o meu papai, Deus é o seu papai. E quando você olhar para as pessoas que foram reconciliadas, não fique lembrando do passado delas. Glorifique a Deus pelo tamanho da misericórdia dele manifesta na vida dessas pessoas, mas principalmente consiga olhar para você mesmo e entender que você também foi alvo dessa propiciação. Que o que você merecia era a justa ira de Deus derramada sobre a sua vida. E tente, busque amar essas pessoas. A gente tem uma dificuldade tão grande de pregar o Evangelho para quem nos magoou, para quem nos feriu. A gente tem uma dificuldade tão grande de compartilhar a salvação com pessoas que nós não achamos dignas de serem salvas. Porque nós nos achamos melhores e a gente esquece de onde a gente veio. Jesus é propiciação, irmãos. Jesus levou na cruz uma pancada que era para cair sobre a minha vida e sobre a sua. Nós não somos melhores do que aqueles que tiveram uma vida pior do que nós e que hoje estão aqui. Tem algo que eu já disse algumas vezes e eu vou repetir. Não existe crente de primeira categoria
crente de segunda categoria. Não existe castas na igreja. Esse fala em línguas é melhor do que esse que não fala. Esse prega é melhor do que esse que não prega. Esse ensina é melhor do que esse que não ensina. Esse canta divinamente é melhor do que esse que não canta. Irmãos, existem dois tipos de gente no mundo. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Os salvos e os condenados. A nossa luta é para que o time dos salvos aumente. E quando alguém sai da equipe para o time dos salvos, alguém sai do time dos condenados para o time dos salvos, a gente tem que se alegrar. O que eu recomendo para o Bill? E aqui falando pastoralmente, partindo do livro. O que eu recomendo para o Bill é que ele busque no Senhor forças para perdoar o pai dele, assim como Deus tem força em si para perdoar o pai dele. Para que o Bill busque forças no Senhor para perdoar o pai dele, assim como o próprio Bill foi perdoado por Deus. Que você encontre forças no teu coração para perdoar as pessoas, assim como você entende que Deus te perdoou. Que você encontre forças em Deus para entender aonde você estava e o que Ele fez por você. A ira foi desviada, a ira foi aplacada. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele nos deu paz com Deus, nos reconciliou com Deus, fez um sacrifício propiciatório, aplacou a ira de Deus que era para cair sobre nós. Irmãos, isso é algo glorioso. Queira que os outros tenham isso. Ame essa palavrinha, propiciação. Deus está propício a mim pelo sangue do Cordeiro. Caminhando para o final da nossa aula, eu lembrei de um texto que não está aqui no material, nem no meu PowerPoint, nem nas minhas anotações. Eu me lembrei daquela passagem do Egito, quando tem a matança dos primogênitos ali. Deus manda que o pessoal mate um cordeiro e passe o sangue no umbral da porta, para que o anjo da morte, ao passar, olhar, ver o sangue do cordeiro, ele não entra e sacrifica e mata a criança que está ali dentro. Se um egípcio tivesse ele do lado dos judeus e ouvisse aquilo e falasse: rapaz, esses judeus vão passar sangue na porta, porque eles estão falando que se não passar o menino vai morrer. Deus vai derramar ira de quem não tiver o sangue na porta. Você sabe o que o egípcio faria? Ouviria, prestaria atenção, ouviria a palavra, prestaria atenção, mataria um cordeiro, passaria o sangue na porta dele. E o anjo da morte, ao passar na porta, ele não queria saber se o que tinha dentro era um judeu ou um egípcio. Ele ia olhar para o sangue. E a morte não ia alcançar aquela pessoa. É o que acontece hoje. Deus olha para a minha vida e para a sua vida, para os umbrais da porta do nosso coração. E Ele vê o sangue do Cordeiro. Independente se você é judeu ou se você é gentil. Independente se você é um homem justo ou se você não é um homem justo. Independente se você batia na sua esposa ou se você não batia na sua esposa. Independente se você era um drogado ou se você não era um drogado. O que importa é o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. É Ele que torna Deus favorável a você. Que nós possamos entender essas verdades. Eu quero, antes de acabar a aula, primeiramente pedir perdão para os irmãos. Porque eu não estou muito legal, então estou sofrendo um pouquinho para essa aula hoje. Espero que tenha sido claro. Bill, a ira dele é justa, mas ele se indigna contra o pecado, isso é justo. Porém, ao entender o que é propiciação, e Deus também se indigna contra o pecado, assim como o Bill. Mas ao entender o que é propiciação, o Bill tem que entender que ele, Bill, não foi vítima da ira de Deus, por causa que Deus se tornou propício a ele na morte de Cristo. E que assim como ele era digno de levar toda a ira de Deus sobre si, o pai dele também era. E assim como Jesus o alcançou, Jesus alcançou o pai dele. E nenhum dos dois são alvo mais da ira de Deus. Isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. E os pecados do pai de Bill ficaram impunes? Bill, os pecados dele não ficaram impunes. Meu irmão, minha irmã, os pecados daqueles que te ofendem e que hoje estão em Jesus não ficaram impunes. Todos foram derramados sobre o Cordeiro de Deus, que tira, sim, o pecado do mundo, que é a propiciação para as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de pensarmos em vários textos da Tua Sagrada Escritura. Deus, quero te pedir, ó Pai, primeiramente, perdão pelas minhas falhas, minhas limitações, Pai, na transmissão do conteúdo. Que o Senhor tenha misericórdia na minha vida, que o Senhor me ajude a tentar melhorar e trazer sempre o melhor para a Tua igreja, mas que a Tua palavra que foi lida aqui é suficientemente poderosa para transformar os corações. Que nós possamos olhar para Jesus, entendendo que nele há propiciação para os nossos pecados, mas não somente para os nossos,
mas para todos aqueles que creem no Senhor. E que ao olharmos para aquelas pessoas tão ruins que hoje estão em Jesus, nós possamos entender que nós éramos tão ruins quanto, apesar de pecarmos de uma forma diferente. E que em Ti, somente em Ti, Pai, no sacrifício do Teu Filho, nós podemos ter paz com o Senhor. Muito obrigado por tudo quanto tens feito. Fique conosco, nos abençoe, continue conduzindo e guardando os nossos corações. É o que pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então é isso. Estamos aí com quase 1 hora de aula. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus cuide da tua vida, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine. Que você possa viver confiado na propiciação que há no sangue de Jesus para a sua vida. Ele, Pai, é teu Pai. O Deus do céu é o teu Pai através da morte do Cordeiro. O Deus do céu é aquele que você pode sim chamar de Pai. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Parêntese, não é domingo que vem e nem no outro. Tem o Júnior, tem a Sueli. A gente se encontra algum dia aqui no canal. Abraço, tchau, tchau.